quer água? Aí, pronto. Quer água? Quero. Já estamos transmitindo, né, gente? Na Isso. hora que eu ia avisar. Bom, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Estamos aqui na leitura desse livro incrível, Fundamentos do Lar Cristão. Nós somos da ISD Central de Vila São Jorge Santos e hoje o nosso convidado especial é o pastor João Veríssimo, nosso pastor aqui da nossa igreja. Agora nós iremos fazer uma oração e em seguida o pastor irá fazer a mensagem. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Pai, nesse momento também nós queremos colocar nas tuas mãos os nossos irmãos lá do Sul, Senhor, que estão sofrendo. Durante o dia nós já intercedemos várias vezes por eles, mas precisamos continuar pedindo as suas misericórdias sobre todos eles, Pai. Esteja conosco aqui também, esteja com o pastor, abençoe ele grandemente, que todos nós possamos ouvir a sua voz e sentir a tua presença agora, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Boa noite, pastor. É com o senhor. Deus te abençoe e te use mais uma vez. Muito obrigado, Edilza, pela oportunidade, pelo convite, né? De poder estar aqui com vocês e tratar desse tema tão importante, né? Que é a família. Deixa eu pegar pra você. Tá. Deixa eu mudar aqui. Esse livro, ele tem ajudado muitas pessoas a compreenderem a natureza, né, do relacionamento familiar. As dimensões em que acontece esse relacionamento e como desfrutar da melhor maneira possível, né, do ideal que Deus tem para a família. Então, hoje, no capítulo de hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre os filhos, né, sobre as crianças. Aqui, eu queria ler um texto aqui da Bíblia, onde Jesus ele menciona, né, que se nós, em Mateus capítulo 18, o verso 3, né, ele diz assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, aqui, Jesus faz uma menção a respeito da natureza, né, das crianças e que Deus nos deu esse privilégio, né, de termos filhos, termos netos, crianças ao nosso redor, para que nós possamos não nos esquecer do verdadeiro significado da humanidade, né? Porque as crianças, elas trazem em si a pureza, a simplicidade, né? A honestidade, a veracidade, coisas que a gente vai perdendo em função da sociedade em que nós vivemos, né? Principalmente por causa da natureza pecaminosa. Então, Deus, aqui esse capítulo do livro, né, Fundamentos do Lar Cristão, ele vai falar sobre a importância de nós termos filhos e da maneira como nós devemos educá-los, né? Aqui, no capítulo 16, né, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, embora os slides eles comecem um pouquinho antes, né, fala que a tarefa de educar filhos não pode ser terceirizada, não pode ser transferida, né? Isso é uma coisa que nós chamamos, nós não, porque eu não sou, né, psicólogo, mas os especialistas, né, em comportamento, eles chamam de transgeracionalidade. Eu já falei para vocês em outro momento sobre esse assunto, que é o legado, né, que nós, pais, transmitimos aos nossos filhos, às gerações futuras, né?
E aqui, esse capítulo em especial, né, o capítulo 16 do livro Fundamentos da Educação do Lar Cristão, ele diz que essa é uma tarefa que você não pode terceirizar, não adianta você contratar uma babá, se você tem dinheiro, se você é uma pessoa de posses, né? Você contrata uma profissional, né, muito boa, né? Ou um tutor, ou educador. Aqui, a Ellen White diz que essa tarefa ela não pode ser transferida. Se ela for transferida, se ela for terceirizada, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque no plano de Deus, no plano divino, né, ele coloca sobre os pais esta responsabilidade, a responsabilidade na formação do caráter dos filhos. Eu vou compartilhar com vocês agora, então, uma apresentação, né? Estão vendo aí, né? Faz parte de um programa chamado Adoração em Família, né? Vamos lá. Então, a lição 7, né, dos capítulos 15 a 17, mas o nosso foco é o capítulo 16. É alguma coisa que está lento aqui. Só um minutinho, irmãos, que o computador aqui travou. Vamos lá, isso, prontinho. Como os pais devem cuidar de seus filhos, que são a herança do Senhor, né? Uns salmos, né? Aqui diz assim, opa, é, ele mudou, eu apertei várias vezes, então ele tá com um delay aqui, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas ele está meio lento. Hoje tudo está cooperando, hein, gente? Deixa eu mudar aqui a apresentação, vamos ver se... Desculpem aí, mas aqui a apresentação está meio... Começa de novo. Agora não está nem abrindo. Ver se eu consigo mudar aqui. Bom, voltou, deixa eu compartilhar. Muito bem. Então, diz aqui, os filhos são a herança do Senhor, somos responsáveis, né, diante dele pela administração da sua propriedade, ou seja, os filhos, eles são, na verdade, propriedade de Deus. Todos nós somos propriedade de Deus. Então, Deus nos confia, olha só que grande responsabilidade, ele confia a nós, seres humanos, a formação dos seus filhos, da sua propriedade. Que os pais cuidem de sua família com amor, fé e oração. A oração é uma ferramenta fundamental na formação de um lar equilibrado, né? A oração intercessora do pai, da mãe, tem um poder assim muito grande. Até que possam ir a Deus com alegria e dizer, olha só que responsabilidade, gente. Um dia nós vamos chegar lá no céu e se nós conseguirmos levar os nossos filhos conosco, né, o que é outro desafio muito grande, mantê-los dentro da doutrina e da religião, nós vamos poder dizer para Deus: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, né? É uma luta muito grande, porque são muitos fatores que influenciam, né, na formação do caráter dos filhos. Que cuidados deve ter o casal que não tem filhos? Aqui nós estamos ainda uma parte do capítulo 15. Aqui ela dá um conselho que
um casal que não tem filhos precisa vigiar, porque pode focar a vida e todos os seus projetos e planos, né, em si mesmos, o que acaba levando eles a desenvolverem acentuadamente, né, o egoísmo não domine, para que você não se torne o centro, exigindo atenção e cuidado, que não se considera na obrigação de conceder essa atenção a outros. Então, os filhos, eles ocupam um espaço que faz com que você tire o foco de você mesmo, né, e concentre o foco no filho. Quem tem filho sabe, né? Especialmente uma criança, um bebê que está nas suas fases iniciais, requer muita atenção. Aliás, a mãe, a minha filha, nos primeiros meses aí, quase que desapareceu, quase foi consumida pela Malu, porque ela realmente absorvia o tempo dela 100%. Então, uma das razões pelas quais Deus coloca filhos em nossa vida é justamente para que nós nos tornemos egocêntricos, né? O que é suavizado e subjugado em nós mesmos ao convivermos com crianças, com filhos, né? Aqui, né, no livro Fundamentos do Lar Cristão, ela diz que a compreensão, a paciência e o amor necessários para lidar com uma criança seriam uma bênção em todo lar. Elas poderiam suavizar e subjugar os traços do nosso caráter, né, como eu acabei de mencionar, naqueles que precisam ser mais otimistas e mais calmos. A presença de uma criança no lar suaviza e refina o caráter dos pais e da família, né? Uma criança criada no temor do Senhor é uma grande bênção. Então, dentro desse contexto, qual que é a responsabilidade dos pais na educação dos filhos? Total, né? Total. Eu costumo dizer assim, que aquele ditado que diz assim, eu ainda mencionei na igreja outro dia, né? Que a fruta não cai longe do pé, é porque Deus, ele programou a natureza humana, né? Especialmente a natureza das crianças, para absorverem a referência que vem dos pais. Então, o seu filho, ele pode chegar mais longe que você profissionalmente, financeiramente, academicamente, ele pode ir mais longe que você, né? E normalmente vai, devido aos avanços da sociedade. Mas emocionalmente, ele só irá até onde você o levar. Ou seja, o seu caráter, o seu temperamento, é você que vai lapidar, é você que vai esculpir, né? Então, é uma grande responsabilidade. Aqui ela diz assim, pais, vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em seu lugar. Enquanto viverem, olha só, enquanto nós somos vivos, nós teremos diante de Deus a responsabilidade de guardar o caminho dos nossos filhos. Os pais que fazem da palavra de Deus o seu guia e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na formação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro seguir. Então, mais uma vez, aqui eu reforço que a referência para os filhos é você. É o que você faz, é o que você fala, é a maneira como você lida com as situações da vida. Não adianta você querer dizer, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona na educação, né? Os seus filhos serão uma cópia de quem você é, emocionalmente falando. E por mais que ele diz assim, eu não vou ser como meu pai, eu não vou fazer o que meu pai faz, eu não vou fazer o que minha mãe faz, eles vão trilhar exatamente o mesmo caminho no qual, né, nós nos colocamos. Os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo desenvolvimento do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria se encarregar dessa obra, né? Hoje a gente sabe que as mães não têm condições, muitas vezes, de ficar com os filhos até uma certa idade, até a idade deles irem para a escola, né? Aqui em casa nós tivemos esse privilégio, né? A Marilei ficou com as minhas filhas, né? E com o Gabriel até a idade deles irem para a escola, pelo menos as minhas meninas, né? E aí ela acabou entrando na educação adventista e foi uma continuidade, né? As crianças iam com ela para a escola, voltavam. Então, nós tivemos esse grande privilégio. Por quê? Porque é fundamental essa influência
que a mãe e o pai exercem sobre os filhos nesses primeiros anos de vida, quando o caráter é consolidado, a personalidade é formada. Os especialistas dizem que isso acontece mais ou menos entre os 7 e os 10 anos de idade. A criança ali consolida o caráter e a sua personalidade. A igreja ou a escola tem função de educar as crianças? É uma pergunta que ela faz, né? E a resposta é não. Nem a igreja, nem a escola sabatina tem a função de educar os filhos, né? Ou seja, transmitir os valores morais, os valores éticos. O que a igreja e a escola sabatina têm o papel é de instruir na verdade, né? Na palavra de Deus, dar conhecimento da palavra. Essa é a responsabilidade da igreja, mas não é papel da igreja educar os nossos filhos, né? Não é responsabilidade dos professores da escola sabatina iniciar e indicar, né, a nossos filhos o caminho que eles devem seguir. A escola sabatina é uma grande bênção e ela pode lhes ajudar, olha só, é um apoio, assim como os desbravadores, assim como os aventureiros, também são um suporte para o seu trabalho de educar, né? Mas não podem tomar o lugar dos pais. Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade de levar os seus filhos a Jesus. Então, educação religiosa é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da família, né? Dos avós, ensinando-lhes como orar e também ensinando os filhos a crer nas promessas e na palavra de Deus. Em que os pais devem pensar antes de aumentar o número dos filhos. Está aqui o planejamento familiar, né? Nós, brasileiros, não temos assim com grande importância essa questão do planejamento familiar. Mas em algumas sociedades, especialmente, né, no primeiro mundo, tudo isso é pensado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o pai ele decide ter um filho, ele já programa, inclusive, a renda para que ele possa pagar os estudos do filho, para que ele possa prover as necessidades do filho. Ele faz uma poupança, ele guarda dinheiro para que ele possa formar os filhos, dar uma profissão e, obviamente, entregar os filhos à vida, né? Isso não é muito raro lá nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, isso raramente acontece. Mas os pais, eles devem ter, assim, uma noção de quantos filhos eles têm condições de ter, manter, criar, educar e formar, né? Aqui ela diz o seguinte: antes de aumentar a família, devem pensar se Deus será glorificado ou se Deus será desonrado ao trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. Ou seja, se nós não temos controle sobre a educação dos nossos filhos, eles trarão desonra não só para nós, mas também para Deus, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensado com muito cuidado, né? Em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, que perguntas devem ser feitas antes de ter filhos ou trazer filhos ao mundo, né? Continuando essa linha de raciocínio, né? Como o destino da criança é pouco considerado. Agora, ela que está dizendo, né? Como que os pais não pensam no futuro dos filhos. A satisfação dos desejos é o único pensamento. E um peso é colocado sobre a esposa e mãe, consumindo-lhe a vitalidade, paralisando suas capacidades espirituais. Isso aqui é revelação, irmãos, né? Eu não estou inventando nada. Quem está falando isso é Deus. Deus está falando para você, né? Que se não há essa consideração sobre a formação dos filhos, né? Se a gente pensa apenas em criar, como eu costumo dizer, né? Criar é fácil. Você alimenta, quer dizer, é fácil em termos, né? Você dá comida, você dá roupa, você manda para a escola, ou você paga a escola, ou vai para a escola pública.
né? Criar não tem muito segredo. O problema é você formar um ser humano, é você plantar valores. E isto só acontece quando há intencionalidade, que é o que ela está dizendo aqui. Que responsabilidade, que perguntas os pais deveriam fazer antes de ter filhos, né? Como é que vai ser meu filho? Como é que eu vou criá-lo? Como é que eu vou educá-lo? Né? Que princípios eu vou adotar para que meu filho possa desenvolver de forma equilibrada e saudável? É uma grande pergunta, né? Aqui eles assim, tendo em vista a responsabilidade dos pais, eles devem considerar cuidadosamente se é melhor ter filhos. A mãe tem energia suficiente para cuidar dos filhos? Tempo, né? As mães querem trabalhar, querem ter a sua independência, querem ter os seus bens, né? Querem fazer os seus investimentos. Será que ela está preparada para educar uma criança? Ou suas prioridades estão voltadas para si mesma, né? Para a sua aparência, para os seus projetos do lar, os móveis, a casa, o carro. A gente não pensa nisso, né? Mas muitas mães têm mais preocupação com a sua casa do que propriamente com a educação dos filhos. E o pai tem condições de moldar e educar adequadamente a criança, ou seja, o pai ele tem condições de aplicar a disciplina com equilíbrio, com sabedoria, né, a fim de estabelecer limites para a natureza pecaminosa dos filhos. Aqui está algo de grande importância. Esse controle, né? O pai deve ter o controle sobre a disciplina do lar, sobre as regras do lar. Será que o pai tem essa visão? Muitos pais só pensam o seguinte: eu tenho que trazer comida para casa, eu tenho que pôr comida na mesa e acabou, e está muito bom, né? Já estou fazendo a minha parte, né? E aí, às vezes, larga tudo sobre a responsabilidade da mãe: educar, trocar, alimentar, né? Vestir. Então, isso não é o papel do pai. Aqui, Ellen White diz que o pai tem que ter condições de moldar e educar adequadamente, né, a criança. Que pontos o casal precisa considerar, né, antes de ter filhos? Os pais devem considerar com calma que provisões podem ser feitas para os filhos. Como eu mencionei, lá nos Estados Unidos, eles fazem um planejamento para a vida toda do filho, né, até a faculdade. Eles não têm o direito de colocar essas crianças no mundo para ser uma carga para outras pessoas. Esse é um outro detalhe, né? Às vezes tem pessoas que têm filhos e os filhos estão aonde? E são criados por quem? Normalmente pela avó, pelo avô, né? Que tem mais experiência de vida, tem mais amor, né, pelas crianças, mas não tem muitas vezes condições de dar o que as crianças merecem e precisam, né? Então, o pai e a mãe, os jovens, têm que pensar nisso. Eles não têm o direito de colocar crianças no mundo para sobrecarregar outras pessoas. Eles têm um meio de vida confiável para sustentar a família. Hoje, né, os jovens casam e às vezes não tem nem onde morar, né? Vão morar com os pais, vão morar com a família, né, do marido ou da esposa, né? E não que isso seja errado, né? O começo sempre é difícil, mas é preciso que haja um planejamento mínimo, né? Para que a família tenha condições de dar às crianças um ambiente seguro, um ambiente saudável, a fim de não se tornarem pesados aos outros, mais uma vez, né? A família. Se não tem esses meios, né, confiáveis para sustentar a família, cometem um crime, palavras de Ellen White, cometem um crime ao trazer filhos ao mundo para sofrer por falta de cuidado, de comida e de roupa, né? Palavras da profetisa, né? Ela está dizendo que os pais que trazem filhos ao mundo sem essa previsão, sem essa consideração para com o desenvolvimento da criança, cometem um crime diante de Deus, né? É pesado isso. E muito bem, para nós concluirmos, Ellen White diz na página 72, né, do livro Fundamentos do Lar Cristão: não podemos esquecer de que nossos filhos
são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os entregou ao nosso cuidado para que os preparemos e eduquemos para o céu. Então, o que deve preocupar um pai e uma mãe? Em primeiro lugar, não é transformar o seu filho num advogado, num engenheiro, num médico, num profissional, né, de sucesso. Em primeiro lugar, a preocupação do pai e da mãe é: eu estou levando meu filho comigo para o céu? Porque se ele for um engenheiro e um médico de sucesso, mas ele perder a sua salvação, de que adiantou todo o trabalho, dedicação e educação? Não é? É Ian White falando, né, para nós. E é importante que nós possamos refletir. Porque talvez você já tenha filhos grandes, né? Mas os seus filhos vão ter filhos. E você precisa ajudá-los a entender esses pontos tão importantes da vida cristã. A nossa principal tarefa, né, em relação aos filhos, aos netos, é levá-los para o céu conosco, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E estas palavras que eu estou te ordenando, você deve inculcar em teus filhos, andando pelo caminho, assentado em casa, ao deitar, ao levantar, né? E colocar sobre as mãos e por frontal entre os olhos, ou seja, tanto intelectual como através do exemplo, através das atitudes, né? Então, essa é a principal preocupação dos pais, levar consigo os seus filhos para o céu. Por quê? Porque, segundo a revelação, teremos que dar conta a Ele pela maneira como desempenhamos o nosso dever sagrado. É dureza, né? E dureza. Deixa eu colocar aqui no modo galeria. Isso. Conselhos sábios, mas coloca a gente numa posição muito difícil, não é não? Eu, ao reestudar e reler esse capítulo aqui, eu fiquei pensando em tantos erros que eu cometi na educação dos meus filhos, né? Quanta coisa errada eu fiz, quanta coisa eu deixei de fazer, né? Como vocês sabem, eu tenho um filho que está fora da igreja, né? É, então, ninguém é perfeito, né? A gente está lidando aqui com o ideal de Deus, né? Mas ele falou sério quando ele disse que ele vai cobrar de nós o que nós fizemos com os nossos filhos. Isso aí é fato, né? Ele não é assim uma intimidação, né? Deus não precisa intimidar, ele está falando a verdade, ele está dizendo que ele quer que o dia que você chegar lá no céu, você leve com você os seus filhos, que na verdade são dele, né? E que ele confiou a você para educá-los. É óbvio que tudo dentro desse contexto, né? A misericórdia, o amor de Deus, a bondade de Deus, ele está acompanhando a nossa vida 100% do tempo, ele sabe das nossas limitações, ele sabe de quanto nós desejamos, né? Levar conosco os nossos filhos para o céu, mas nós temos que efetivamente trabalhar pela salvação dos nossos queridos. E uma das ferramentas principais, como eu mencionei aqui logo no início da apresentação, é a oração. A oração da mãe, ela tem poder. Vocês não imaginam o poder que tem a oração da mãe, né? Segundo o livro Primeiros Escritos, a última coisa que Jesus vai fazer antes de encerrar o juízo, antes de colocar um ponto final na graça, é enviar os seus anjos atrás dos filhos pelos quais as mães têm orado, né? Tá lá, eu não estou inventando nada. Depois eu posso até trazer o texto para vocês. Mas o último ato de Cristo, antes de encerrar a graça, é enviar os anjos atrás dos filhos pelos quais os pais, né, têm orado. A mãe, principalmente, né, o pai também tem orado. Então, não deixe de orar pelo seu filho. Não importa qual seja a idade dele, não importa se ele já
pai, se ele já tem filhos, a sua oração tem poder diante do trono da graça, né? Então, que nós oremos pelos nossos filhos, que nós procuremos dar a eles um exemplo digno de ser uma referência, né? Para eles alcançarem a experiência de salvação, para que assim nós possamos um dia chegar no céu e dizer: Senhor, eu fiz o que eu pude e aqui está o meu filho comigo, né? Aqui está os filhos que o Senhor me deu. Que essa seja a nossa experiência, é o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém, pastor. Por gentileza, encerra o coração para o Milton terminar a transmissão. Vamos orar então? Querido irmão Pai que estás nos céus, te damos graças a Deus, porque o Senhor nos achou dignos de confiar a nós, seres humanos, que o Senhor deseja também ver no céu. Que nós possamos fazer o nosso melhor, Senhor, por essas crianças, por esses homens e mulheres que nós amamos e que procuramos fazer tudo ao longo da nossa vida, Senhor, para proporcionar a eles a melhor experiência possível. Que nós continuemos a nossa luta, Senhor, as nossas orações, o nosso exemplo, a nossa influência, os nossos conselhos, que nunca cessemos, ó Deus, de tentar conduzir o nosso pequeno rebanho ao redil de Cristo, para que um dia possamos formar a grande família celestial, Senhor. Lá na tua presença, Senhor, lá no céu, depois aqui na terra, que nós possamos ter a satisfação e a alegria de saber que, com todas as nossas limitações, nós conseguimos cumprir a tarefa que o Senhor nos confiou. Abençoe a cada pai, a cada mãe aqui que está conectado conosco, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite, nos unge, para que possamos fazer o nosso melhor, Senhor. Amém. Essas bênçãos te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.